Graças a Deus, cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus por mais essa oportunidade e dedica a Ele essa exposição, esse estudo, assim também como dedico também ao irmão Pedro, que tem sido uma bênção em minha vida, e eu fico feliz quando eu vejo que tudo que Deus está realizando, tudo que Deus está fazendo em nossas vidas, ela não é em vão, e que existem pessoas que valorizam aquilo que Deus tem proporcionado às nossas vidas, inclusive o conhecimento das Escrituras. Então eu louvo a Deus pela vida desse jovem, do irmão Pedro, e que Deus continue fortalecendo a vida dele e o abençoando em nome de Jesus. Hoje nós vamos ver uma coisa, vamos ver como evangelizar os grupos religiosos. Então, assim, quando se fala de grupos religiosos, nós estamos falando de pessoas que seguem uma religião, que seguem uma forma de busca constante de Deus, ou de um Deus, ou de uma entidade, o qual traz um alimento à sua vida espiritual. São dessas pessoas que nós estamos falando. Mas para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Para que você compreenda algo interessante que você talvez não tenha percebido. Por exemplo, de onde que surge tanta heresia? De onde que as pessoas transformam como fonte? Não que seja a fonte, porque é uma fonte de bênção para nossas vidas, porque é a revelação de Deus, mas de onde as pessoas tiram tanta heresia? As maiores heresias que nós já vimos na história, de onde que a maioria das pessoas, não estou falando da parte lá do Oriente Médio, aqueles países como Índia, Japão, China, não, mas de um modo geral, as religiões que têm um livro como sua regra de fé, de onde que surge as maiores heresias? Eu vou dizer a você, as maiores heresias elas surgem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não que a Bíblia Sagrada favoreça isso, mas de uma má interpretação das Escrituras, é que as pessoas distorcem as Escrituras e dela trazem um monte de heresia, assim como, por exemplo, no século I e II, o gnosticismo, Marcião, por exemplo, queria selecionar livro das Escrituras, para que através dessa seleção ali escolhesse o que é de Deus e o que não é de Deus. Da mesma forma. Então, a Bíblia hoje, as pessoas estão tirando de dentro da Bíblia, não que ela proporciona isso, não, mas a má interpretação tem levado muitas pessoas a tirarem texto da Bíblia para fazerem heresia, ou até mesmo a Bíblia toda para fazerem heresia. Mas a Bíblia não é um livro de heresia, a Bíblia é revelação, é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Então fica aquela coisa, né? Quantas religiões hoje existem no Brasil? E eu perguntaria a você o que você sabe delas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós vamos evangelizar grupos religiosos, nós devemos saber algo, pelo menos um pouco que seja, sobre esses grupos religiosos. E você vai ver, por exemplo, que você não sabe, não conhece, você quer evangelizar, e muitas vezes a forma de nós queremos evangelizar esses grupos religiosos é na marra, é forçando, usando de amedrontamento. Você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Usando então fica aí com a sua heresia, o que você adora é demônio, não a Deus. E isso não é uma metodologia correta. Nós não vemos isso na vida de Jesus, nós não vemos isso na vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Nós não vemos dessa maneira, mas vemos um evangelho racional, claro, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O que traz a fé à vida do homem é as Escrituras. Mas você precisa compreender que nós precisamos conhecer a quem nós vamos evangelizar, para que nós não começamos logo fechando a porta, agredindo. E aí, por exemplo, eu pergunto a você,
Claro, a minha pesquisa pode ter um pouquinho de falha aqui, e aí você compreende que eu sou ser humano e estou propício a errar. Mas, por exemplo, você saberia quem são os líderes, por exemplo, do hinduísmo? Quem são os líderes do hinduísmo? O que eles acreditam, por exemplo? O que os líderes do hinduísmo acreditam? Que eles são monoteístas, eles são politeístas? Por exemplo, os líderes do hinduísmo se chamam Brahmanes. E os livros sagrados são Vedas, aí segue uma sequência: Vedas Rig, Veda Yaju, Veda Atava, que são a variante das doutrinas do hinduísmo. Mas, por exemplo, também nós temos no Brasil as religiões afro-indígenas, Umbanda, Kibanda, né? O que nós vemos hoje, e no caso as religiões afro seguem mais uma linha espírita da coisa, e tem como guia, por exemplo, os orixás, os orixás e os guias, né, que conduzem essa pessoa a ter um contato com os mortos, que são os seus guias que incorporam dentro dele, que são aqueles que vão guiar, que vão proteger ele. Eles fazem sacrifício para apaziguar essas entidades. E ele não tem em si um livro único de doutrina, mas são vários livros. Outro, por exemplo, o judaísmo. Como é que você evangelizaria um judeu, por exemplo? Qual é o livro? O que é que eles usam como doutrina que você precisa conhecer, que eu preciso conhecer, que são os livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, os livros proféticos, os livros poéticos, eles creem. Então, por exemplo, outro exemplo, o islamismo. O islamismo, quem é o profeta maior do islamismo? Maomé, né? Nós temos Maomé como o profeta maior do islamismo. O que o islamismo acredita? Qual é o livro sagrado dos islâmicos, dos muçulmanos? Que no caso é o Alcorão. O espiritismo. Quem é o líder do espiritismo? E nós temos aí o mais considerado, que é o Allan Kardec, mas no Brasil nós temos Chico Xavier, por exemplo, também segue essa linha do espiritismo. O livro mó dele é o Evangelho segundo o Espiritismo, também do Allan Kardec. Temos também a Testemunha de Jeová no Brasil, que tem como o seu líder o Charles Taze Roosevelt. E, por exemplo, o livro que eles usam, quando eu falei que da Bíblia se tira um monte de heresia, as pessoas interpretam mal as escrituras e tiram um monte de heresia. Eles têm uma Bíblia que o Charles Roosevelt dizia que conhecia o grego ali, e ele próprio traduziu. A tradução deles é única, não segue a nossa tradução. Nós temos também o mormonismo no Brasil, e que tem como seu líder o Joseph Smith, né? E tem dois livros como seu livro base, a Bíblia Sagrada, mas também tem como seu livro base o livro dos Mormons, a qual foi dado ao próprio Joseph Smith ali pelo anjo Moroni, que veio até ele, trouxe ali a lupa, e ele nas pedras conseguiu tirar dessas pedras, mais ou menos por aí o caminho, o livro dos Mormons, que eles sempre introduzem. Eles chegam com a Bíblia, ensinando a Bíblia na sua casa, mas depois o que eles fazem? Introduzem o livro do Mormon. Acreditam que ainda a profecia não foi fechada, que os cânones sagrados não se findaram com os apóstolos, mas que esses cânones ainda continua, ainda existem profecias. E tem como seu livro maior o livro dos Mormons, né? O Adventismo do Sétimo Dia, que tem como sua profetisa maior Ellen Goldwhite, usam a Bíblia também como seu livro de doutrina. O catolicismo romano, nós sabemos que o seu líder maior, eles creem que foi Pedro, e que de Pedro deu uma sequência papal, né? O Papa hoje é o seu líder maior. A Bíblia, eles creem que a Bíblia é a sua regra de fé, mas também a tradição tem tanto peso quanto a Bíblia. E aí é que eles procuram desvirtuar-nos, nós, né? Como protestante, dizendo que o nosso erro é rejeitar a tradição que eles carregam há tantos anos. E nós temos o cristianismo protestante, que também não fica fora dos religiosos e que precisa também ser evangelizado. E aí o protestantismo em si vai vir, claro, bem antes de John Hus, aí vem John Wycliffe, e aí nós chegamos até Lutero, os seus maiores expoentes do protestantismo. Lutero, Philip Melanchthon, que era quem trabalhava com Lutero, Ulrich Zwinglio
E o próprio Calvino, né, quando Lutero deu início à reforma, ele tinha, se eu não me engano, 8 anos. O budismo, nós temos dois expoentes, modo budismo, que é o Buda mesmo, né, por daí o nome budismo, Buda. E também nós temos Dalai Lama, alguém que nós conhecemos, que é conhecido, né? E aí o protestantismo, não falei, mas usa a Bíblia como sua regra de fé. O budismo usa o Tripitaka como sua regra de fé. E nós temos um que talvez você não tenha nem ouvido falar, que é uma religião elitizada, que é a maçonaria, que não tem um livro só, mas é uma religião. Eles dizem que não é uma religião. O lugar onde eles se congregam, no caso, se chama a loja, né? E eles são sincretistas. Eles existem níveis que vão subindo. Se eu não me engano, são até o 13º nível, coisa assim. E eles usam todos os livros para eles. Não existe religião verdadeira, mas todas as religiões são verdadeiras. E aí, mesmo diante, nós vemos uma sociedade que a cada dia mais predomina o consumismo. Nós vemos uma sociedade que a tecnologia está aí predominando sobre todos. E eu pergunto a você que está aí na sua casa, que segue talvez uma religião dessa, ou você que é cristão e que está aqui somente procurando aprender mais, até mesmo para a escola dominical. Qual a razão de tanta religião? Qual é? Diante de tudo que nós temos na sociedade, qual é a razão? A necessidade? Porque o homem sente tanta necessidade de fazer parte de uma religião, de estar dentro de um grupo. Aí eu vou dizer a você, é porque o ser humano, dentro de si, ele sente um vazio. Todo ser humano, independente da classe social ou da classe intelectual, ele sente um vazio dentro de si. Por quê? O que as escrituras dizem? O que a Bíblia diz? Que Deus fez o homem à imagem e à sua semelhança. Então o homem, ele tem a necessidade de Deus, por ser a imagem e semelhança de Deus. E por que tanta religião? Porque o homem procura de todas as formas uma maneira de se aproximar de Deus. E a maioria das vezes o homem adere para si. Todas essas religiões, você vai ver que as pessoas aderem para si uma religião de acordo com os seus desejos pessoais, de acordo com o seu modo de vida que lhe agrade. E não que seja um instrumento de revelação que conduza você de volta a Deus. Então, por que existe tanta religião? Porque o ser humano sente dentro de si um vazio. Ele sente um vazio dentro de si e ele busca preencher esse vazio com a religião. Procuram de todas as formas o preenchimento o preenchimento de Deus na sua vida com a religião. Por isso de tanta religião, e nunca vai acabar a religião, e a cada dia mais as pessoas se tornam, ao invés de deixarem a religião, se tornam mais religiosos. E aí nós temos o significado da palavra, né? Que vem da palavra latim, a palavra religião, que vem da palavra latim religiones, e tem como o seu significado, né, ligar outra vez. Então, o que significa a religião propriamente dito, né? É o homem ser ligado com Deus. Através do quê? Qual é o meio que esse homem vai ser ligado por Deus? Através da religião. Mas existe um detalhe em tudo isso. Nenhuma religião consegue ligar o homem de volta a Deus. Como assim? Quando o homem pecou no jardim do Éden e foi expulso do paraíso, o homem cortou uma ponte que existia, uma ponte que ligava ele diretamente a Deus antes do pecado. Mas agora que essa ponte foi rompida, só há uma maneira do homem ser ligado a Deus, e a maneira do homem ser ligado a Deus é através de Jesus Cristo. Ele é a ponte. Ele veio para nos redimir. Pelo homem entrou um pecado no mundo, e pelo homem veio a remissão desse pecado. E quem redime o homem dos seus pecados é Jesus Cristo. Então, por isso que o texto vai dizer, lá em Timóteo, caso não esteja enganado, só existe um intermediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, o homem. Outra religião, outro intermediador não vai ligar o homem novamente a Deus. Mas o único que vai ligar o homem novamente a Deus, depois da queda do homem no pecado, em Gênesis capítulo 3, é Jesus Cristo, o Salvador. E aí, existe uma coisa interessante, né? Que nós precisamos ver nisso aí. Você poderia me perguntar assim, e aí eu como falei, eu tenho algumas coisas aqui, por exemplo, sobre o espiritismo,
tenho alguns materiais aqui para ajudar, né, na compreensão, porque nós precisamos compreender eles para nós evangelizarmos tanto de forma eficaz, como também compreendendo o que ele crê, para não agredir, para acabar, ao invés de conseguirmos adentrar a vida dessas pessoas e levar Jesus Cristo para a vida delas, colocarmos uma barreira com a religião. Então eu tive o prazer essa semana de estar indo até o Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, e eu tive o privilégio lá de comprar alguns livros sobre o Espiritismo, por exemplo. Nós temos aqui a Gênesis do Espiritismo, tá aqui, do Allan Kardec, foi R$10 esse livro. O Livro dos Espíritas, são os livros doutrinários do Allan Kardec, tá aqui o Livro dos Espíritos. Tem também o Livro dos Médiuns, né, porque eles creem na mediunidade, né, incorporar ali os espíritos falarem com ele. Então o livro dos médiuns, a concepção que eles têm do céu e do inferno, né? Nós sabemos que eles creem na reencarnação, então eles sempre voltam a reencarnar até receber a redenção. É assim que eles creem, então por isso que eles creem nas obras, cada dia mais tem que ser bom. E o clássico deles, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu tinha comprado certa vez no Sebo um livro muito bom também, Os Princípios Básicos do Espiritismo. Esse é um livro muito bom para você conhecer, né? Também, como o Espiritismo ele tanto agrega o Espiritismo propriamente dito, o Espiritismo segundo Allan Kardec, como também as religiões afro, também são religiões espíritas, porque invocam os espíritos. Tem um clássico, não se escandalize, pelo amor de Deus, com o autor, mas é um livro muito bom que eu li e recomendo muito esse livro, porque é muito bom, que é esse aqui do Edir Macedo, Orixás, Caboclos e Guias. Ele viveu, né, o Edir Macedo propriamente, né, nessa área, então ele sabe falar muito bem dessa área aí. Eu não tenho uma Bíblia aqui da Testemunha de Jeová, tem até um encarte aqui que eles me convidaram para participar lá no centro. Eu fui evangelizado certa vez por um Testemunho de Jeová, e tenho aqui, né, o que é a Bíblia, segundo a concepção deles, né, o que é a Bíblia. Tem também aqui algumas literaturas sempre ilustradas. Nós deixamos muito a desejar com a nossa literatura, que são literaturazinha pequenininha, coisa de uma folhinha só, e eles têm esse material. Sempre há um encarte, vou mostrar isso aqui, é um encarte colorido, trazendo a concepção da visão deles sobre Deus. Para os ateus, porque ele colocou aqui os ateus como religiosos, né? Eu não quero entrar mais muito nesse detalhe para discordar, mas para os ateus tem esse livro aqui que é muito bom, é da editora Vida, tem um chapeuzinho, a editora normalmente bota um chapeuzinho quando é acadêmico o livro, né? Tem a intenção de ser acadêmico. Então o tema do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Muito bom. Também recomendo o livro do R6, eu acho que Lee Strobel, Em Defesa de Cristo, Em Defesa da Fé. Muito bom. O Lee Strobel era ateu, caso não esteja enganado. Agora, tenho aqui também o livro do Mormon, o livro dos Mormons, né? Para você conhecer sobre o mormonismo, né? E a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. O Alcorão, talvez você nunca tenha nem visto o Alcorão. Tá aqui, eu tenho o Alcorão também. O Alcorão, para você ler, ele é em português e na língua deles lá, original. Também uma Bíblia Católica, é sempre bom você usar uma Bíblia Católica para evangelizar os próprios católicos. A Bíblia Ave Maria, tem os apócrifos, né, que foi introduzido, caso não esteja enganado, na Contra-Reforma. Tem um livro muito bom do Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias, muito bom, ele vai falar sobre isso. Agora, existe lá na loja dos evangélicos alguns livrinhos que são ferramenta. Por exemplo, 77 verdades sobre a Testemunha de Jeová, 77 verdades sobre a maçonaria, 77 verdades sobre os santos católicos, para você ter uma concepção sobre os santos, e 100 respostas ao espiritismo. Eles têm uma série sobre isso aqui, muito boa, eu acho que é da AD Santos,
Deixa eu só abrir aqui um para ver, mas eu creio que é da AD Santos. Não diz aqui. Não, é da Transcultural. Então, são materiais muito bons. E nós temos duas Bíblias excelentes, cara. Duas Bíblias sobre esse tema aí. Para você tanto usar quanto você comprar. Vou tirar aqui da capa. Que é essa daqui, ó. A Bíblia Apologética. Vai tratar os versículos que eles usam, os principais. E outra Bíblia muito boa é a Apologia Cristã da CPAD. Também muito boa nessa temática. Eu prefiro a Apologética. Se você quiser saber aí, se disser assim, qual é a melhor? Eu já estou dizendo que é a Apologética. Então, a primeira coisa que nós temos que tratar é a concepção que eles têm. A concepção que eles têm errada sobre Deus, né? Sobre a concepção que a religião própria tem sobre Deus. Então, aqui o autor, né, da lição, ele diz que o que ele diz? Ele diz que essas religiões elas têm mitos, elas têm mitos que foram criados sobre a religião. Existem alguns mitos que foram criados. E existem três que são mais comuns, né? Agora, o que acontece? Você tem que ver que religião em si primeiro, um sistema doutrinário, que é o conceito, né? Que é o conceito molde da coisa. E também a religião, ela é um sistema doutrinário e litúrgico. Quer dizer, doutrinário, como que deve ser organizada e como se deve se levar essa religião, como é que deve ser os procedimentos, e litúrgico, como é que é a forma de agradar a Deus, toda a liturgia, né? Aquela parte mais espiritual da coisa, doutrinário e litúrgica, né? Só que qual é a intenção disso tudo? É facilitar o acesso do homem a Deus. Então, na maioria das religiões, o que acontece? Essa facilidade é uma concepção humana. Se você for ver, por exemplo, eu tirei aqui, mas vou pegar. A maioria desses fundadores das religiões viram um anjo. Maomé viu anjo. Allan Kardec teve contato com os espíritos. O Charles Russell, não me lembro, mas o Joseph Smith também viu anjo. Então todas essas pessoas elas tiveram um contato com algo superior, e esse algo, um anjo ou um ser que trouxe a orientação da maneira correta de adorar a Deus, de buscar a Deus, principalmente os que usam a Bíblia e também os que não usam. Então o que acontece? A religião em si é um sistema de fé e adoração a alguma divindade, né? Porque nem todas as religiões adoram a Deus em si, mas elas adoram da forma que elas concebem a quem é Deus e quem é a pessoa que ela está adorando. Mas aí vem, como eu falei, né, que a maioria, a concepção vem de anjos, né, que revelou, né? E aí vem a questão, como é que nós conhecemos? Como é que nós conhecemos a Deus? Como é que nós conhecemos? Por exemplo, nós cristãos, protestantes, conhecemos a Deus através das Escrituras. Mas, por exemplo, como é que nós sabemos o livro do Mórmon, por exemplo? Tudo que é dito sobre o livro do Mórmon não se aplica de forma correta, porque os pesquisadores, quando vão pesquisar, por exemplo, mapa, cidade que ele cita, nenhuma se confirma. Agora, as escrituras, os mapas e a arqueologia, cada dia confirma que tudo que está escrito lá é a verdade. Então, qual é o primeiro mito que essas religiões têm sobre o conceito religioso em si? O primeiro é que todas as religiões são boas. Mas será que todas as religiões são boas? Será que, por exemplo, eu vou dar um exemplo e talvez até haja algum muçulmano, pelo amor de Deus, não venha explodir minha casa. Mas será que o islamismo é tão bom assim? Uma religião que prega, eles vão dizer que não. Eles vão dizer que não, que é só os radicais. Mas em si esses radicais saíram de dentro dela, que prega a violência. Essa violência tão extremada que nós estamos vendo aí em tantos países. Se todas as religiões são boas, por exemplo, a religião, né,
as religiões indígenas, por exemplo, a concepção de Deus que os índios têm. Se nascer duas crianças gêmeas, a segunda que nascer é morta porque ela foi apossada pelos espíritos. Ou se nascer deficiente, da mesma forma, o que acontece com a criança que nasce deficiente? É assassinada. Então, como é que uma religião que traz a matança é boa? Como é que nós podemos dizer que toda religião é boa? Por exemplo, o hinduísmo, que prega que, caso não esteja enganado, mas se eu não me engano é essa mesma concepção, a viúva, o marido morre, a viúva é queimada junto com o marido. Como é que pode isso? Uma religião que tira a vida. Na própria escritura nós temos dois exemplos. Por exemplo, o caso de Moloque, né? Que era o deus, o caso de Moloque, né? Que é a questão dos Moabitas, dos Amonitas, né? O que eles faziam? Oferenda de criança. Oxe, uma criança inocente que não fez mal a ninguém é oferecida como sacrifício. Então, será que essa afirmação, todas as religiões são boas, é verdade mesmo? Será que é verdade mesmo? Por exemplo, a concepção, né, da sexualidade sem limite, a impureza sexual, né? Que, por exemplo, pregava que era celebrado no culto a Baal Peor, né? Que era a divindade venerada pelos medianitas moabitas, né? Que que degradava a sexualidade, o sexo em si ali. As religiões que, por exemplo, pegam e tem até que concebem que um homem e uma mulher vão para o templo e tem relação sexual, é como os deuses estivessem tendo relação ali. Para quê? Para que haja prosperidade, para que haja fertilidade sobre a terra. Será que todas as religiões, realmente, será que nós podemos ter essa concepção de que toda religião é boa? Não, meu irmão. Não. Uma religião que traz o mal para a sociedade e para a vida espiritual das pessoas, ela não é boa. A religião, o que a religião, as religiões, eu falo até mesmo o cristianismo protestante, a maioria deles, o que traz? Escravidão para a vida das pessoas. Jesus não veio trazer isso, não. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, a verdade absoluta é que você é livre e não escravizado. E nós devemos ter cuidado com isso. Muitas igrejas protestantes estão escravizando as pessoas. Eu não vou nem entrar aqui no mérito da coisa para não acabar sendo duro demais aqui. A outra parte é a seguinte: todas as religiões levam a Deus. Até um ditado que diz assim, né? Todos os caminhos levam a Roma. Aí, todas as religiões levam a Deus. E aí, essa verdade, não é uma verdade, mas nós podemos dizer assim, que sim e não. Levam a Deus sim e não. Sim, da seguinte maneira: porque um dia todo joelho vai comparecer diante de Deus para prestar conta pela sua vida. E não por quê? Porque o único caminho que conduz o homem a Deus é Jesus Cristo. Então, uma coisa que nós devemos, o erro nessa expressão aqui, nessa frase, o erro é que muitos estão levando esse lado para o universalismo, e o universalismo é um erro. Por exemplo, o que é o universalismo? Todos são salvos. Então, você está na sua religião, você é salvo. Se você está no espiritismo, você é salvo. Se você está no mormonismo, seguindo a igreja do Santo dos Últimos Dias, você é salvo. Se você está na Testemunha de Jeová, você é salvo. Se você está dentro de uma igreja evangélica, você é salvo. Não é assim. Não é assim de forma nenhuma. Não é bem desse jeito. Porque Jesus veio trazer um conceito de vida e veio nos ligar diretamente com Deus e veio quebrar o que o pecado fez lá no Jardim do Éden. Então, não é uma verdade. Agora, tem um detalhe: que um dia todos, ninguém vai escapar da justiça de Deus. E aí, essa justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? É recompensa, né?
quem creu em Jesus Cristo vai receber a recompensa, vai ser recompensado por causa disso, vai ter uma vida eterna com ele, e ao mesmo tempo a condenação, aqueles que negaram. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, e aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, dizem que, não, Deus é um só. Não, meu irmão. Não nesse sentido que eles aplicam. Realmente só existe um Deus. Só existe um Deus. Só existe um Senhor. Só existe um Deus, e esse Deus mandou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E só existe um Senhor, é Jesus Cristo. E só existe um Espírito, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo de Deus. E essa trindade, ela é uno, mas subsiste em três pessoas. Não é o triteísmo, mas é um único Deus. Então, a única maneira de você conhecer a Deus é nas Escrituras. Não existe esse negócio de que todas as religiões levam a Deus. E aí tem outro detalhe também. Tem outro detalhe que diz assim que todas as religiões, que nenhuma religião é verdadeira, né? E aí o argumento é que Deus, ele em si não instituiu nenhuma religião. Mas espera aí. Se religião é o que religa o homem, aí você vai dizer que Deus não deixou nenhuma religião. Mas e o Antigo Testamento? E a forma de Deus se revelar para o homem? E a forma de Deus conviver em comunhão com o homem? E a forma litúrgica que Deus deu à nação de Israel? Como assim que não existe nenhuma religião verdadeira? Outra coisa, as pessoas gostam de dizer que pelo fato de Jesus ter combatido todos os conceitos religiosos que existiam na época dele, fariseu, saduceus, herodianos, zelotes, assênios, de certa forma, né, porque ele não teve contato em si, mas a concepção de Jesus era totalmente diferente desse povo todo. Quer dizer que porque Jesus combateu essas pessoas, não existe uma religião verdadeira? É claro que existe, meu irmão. Jesus, ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei. E Jesus instituiu a religião quando ele disse que agora nele nós não vivemos mais nós, mas agora nós vivemos nele, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e aí toma a sua cruz e siga-me. Então, o que acontece? Jesus, ele cumpre todo o Antigo Testamento. E Jesus, ele continuou trazendo uma maneira do homem se ligar novamente com Deus. E essa forma agora é através dele. E Jesus dá continuidade a tudo que Deus... Jesus cumpre a lei e dá continuidade a uma nova maneira que o homem deve viver agora diante de Deus, e concede o Espírito Santo para que o homem tenha esse contato diretamente, primeiramente através dele, que é o intermediador entre Deus e os homens, e o Espírito Santo, que é quem nos orienta a como agradar a Deus, e a adoração, que é em qualquer lugar. Os verdadeiros adoradores, como Jesus disse, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, a religião verdadeira é Jesus Cristo. Todos esses líderes que eu citei aqui, por exemplo, morreu. Vou dizer aqui, os Brahmanes morrem, os orixás, né, ou os guias, os pais de santo morreram. Moisés morreu. Maomé morreu. Allan Kardec morreu. Charles Taze Russell morreu. Joseph Smith morreu. Ellen Goldwhite morreu. Os papas vêm morrendo um atrás do outro. Lutero morreu, Zwingli morreu, Calvino morreu, Buda morreu, Dalai Lama vai morrer também, né? Os líderes da maçonaria também morreu. O que você quer dizer com isso, meu irmão? Jesus é a verdadeira religião. Jesus não morreu. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele não ficou lá na tumba. Ele morreu, mas ele não morreu como esses outros para ficar na tumba. Ele ressuscitou e está à direita do Pai e intercede por nós. Então essa é uma inverdade. É uma inverdade que as pessoas trouxeram. Aí vem um detalhe.
vem um momento do questionamento que você deve fazer. Então, irmão Alex, como é que a gente devemos evangelizar os religiosos em si, aqueles que professam alguma religião, professam alguma maneira de chegar-se até Deus? Como é? Existe alguma maneira correta da gente fazer isso? Eu vou dizer a você, como eu te mostrei todo esse material, te aconselho a ler, conhecer as religiões para você saber abordar essas pessoas, tratá-las bem. Agora, não existe um plano especial, não existe. Agora, existem algumas coisas que você precisa entender. A primeira é a seguinte, é que você não deve em si estar procurando discutir religião. Agora, eu quero que você pense uma coisa. Primeiro, para evangelizar essas pessoas, pense que ela já vinha muito tempo seguindo algo, ela já vinha muito tempo seguindo uma doutrina que elas têm concepção dentro de si, uma concepção absoluta que são verdadeira. Então, bota uma coisa na sua cabeça, isso leva tempo. Você precisa ter paciência com essas pessoas. Eu tô me lembrando até aqui de um mormon que eu conheci quando trabalhava no hotel que eu trabalhei. E ele veio tentar, de muitas formas, ele tentou me evangelizar, me deu até um comentário bíblico mormon sobre a coisa. Agora preste atenção numa coisa. Aos poucos a gente conversava, porque eles têm uma visão sobre Jesus, né? Distorcida, mas tem. Então, o que era que eu fazia? Eu tentava, aos poucos, eu ia levando as verdades bíblicas que confrontava eles. Mas eu não estava falando de mim, eu estava falando dessa escritura. Eu não estava agredindo. E um dia, a gente conversando, não me lembro se foi no MSN, e ele me disse que tinha abandonado, que viu realmente que a doutrina que os mormons pregavam estava errado. Então, tem que ter paciência. Isso leva tempo. E você tem que compreender que eles vivem muitos anos na mentira. E você deve conhecer a religião deles para você trabalhar aos poucos, mostrando que a verdade é Jesus, a única verdade. Então, não discuta a religião. Você vai ver que Jesus, ele não, quando Nicodemos vai até ele, quando Nicodemos vai até Jesus, em João capítulo 3, né? Ele já chega reconhecendo Jesus, né? Deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui no celular. Não quer abrir? Vou abrir aqui na minha... Aliás, tem um textozinho aqui. Você vai ver que... Olha só. O texto vai dizer assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, né? Bem sabemos que és mestre. Quer dizer, ele reconhece que da mesma forma que Nicodemos era mestre, ele reconhece Jesus como mestre também. Que és mestre porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, peraí, Jesus abriu espaço, porque se Jesus não tivesse abrido espaços, muitos fariseus, saduceus não tinham se aproximado de Jesus, mas Jesus dava esse espaço. Já é uma coisa aqui para a gente observar. Para a gente evangelizar o religioso, nós temos que dar espaço para ele chegar até nós. E Jesus deu esse espaço. E aí, Jesus viu a oportunidade ali, Jesus já começa dizendo o quê? Na verdade, quer dizer, olha, Nicodemos, eu te digo uma verdade que é a verdade. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, eles esperavam o reino de Deus, né? E aí Jesus chega e diz: vocês têm que nascer de novo. Tem que haver um novo nascimento. Nicodemos, nesse momento, sendo religioso, ele fica perturbado. Nesse momento, Jesus não foi trabalhar. Discutindo com Nicodemos. Mas Jesus foi trabalhar ali e mostrar a verdade. Que Nicodemos, mesmo sendo religioso, ele precisava ter um novo nascimento. Então, todo ser humano hoje que segue uma religião, você precisa mostrar para ele, você precisa nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? O que é esse nascer de novo? É uma mudança de vida.
É uma transformação. Agora você não vai mais dirigir a sua vida, porque na maioria das religiões, por mais que as pessoas estejam presas ao legalismo, eles dirigem a sua vida, mas é uma mudança de vida. Automaticamente quem é religioso já vê que tem que mudar, deixar os hábitos antigos para viver hábito novo. Então ele já vai compreender que ele deve sair da religiosidade. Agora, primeiro é esse, né? É você não discuta com ninguém, não fique discutindo religião com ninguém, né? E a outra maneira, né, além de você não discutir religião, é você não depreciar a religião dos outros. Homem, tu adora a Satanás quando tu recebe os espíritos lá no terreiro de Macumba. Não, meu irmão. Porque se você for ver, Jesus não fez isso. Havia superioridade no sentido de que os judeus não se contaminaram para os samaritanos. Mas Jesus não trabalhou isso com a mulher. Jesus se aproxima da mulher. Olha, do mesmo jeito de Nicodemo. Nicodemo foi até Jesus. Agora Jesus vai também até a mulher. Nicodemo foi até Jesus e agora Jesus vai até a mulher. Fica lá no poçozinho esperando. Começa um diálogo ali, né, com a mulher. Pede água. Ela disse que não podia dar água porque ele era judeu, ela era samaritana. Como é que ele podia pedir água a ela? Ele sendo judeu e ela samaritana. E aí o que Jesus faz? Jesus diz assim: se você pedisse, eu te daria a água da vida. E a mulher, como é? Água da vida? E de onde é que tu vai tirar água da vida se tu não tem nem um pote para tirar água daí do poço? E Jesus começa um trabalho ali espiritual com a mulher. Agora Jesus começa mostrando que a mulher precisa se aproximar de Deus, mas não pela religião. Jesus vai dizer assim: então chama seu marido. Chama lá seu marido. Não tenho um marido. Realmente você não tem. Você já teve alguns. E o que tem também não é seu. Aí ela já... peraí. Esse camarada conhece muito... tem um conhecimento espiritual. Que é... Quando você começa a apresentar Jesus às pessoas... As pessoas vão abrindo seus olhos... Quanto a como se aproximar de Deus. É inevitável. Então Jesus trabalhou isso... Mas Jesus não depreciou a religião daquela mulher. Então... Não deprecie a religião de ninguém. Não transforme o cristianismo, o protestantismo superior. Não. Você tem que apresentar Jesus. E a melhor maneira é você mostrando que Jesus... A pessoa precisa ter um novo nascimento. E a pessoa precisa beber da água à vida, que vai fluir dentro de si, vai gerar dentro de si a verdadeira religião, o verdadeiro conhecimento de Deus, a verdadeira aproximação de Deus através do Espírito Santo de Deus. E uma terceira, depois de não discutir religião, né? Não pegar a religião da pessoa e usar ela de forma pejorativa, pejurar a religião da pessoa. Agora, como é que a gente deve fazer? Devemos mostrar a verdadeira religião. E quem é a verdadeira religião? É Jesus Cristo. Então, você deve pregar Jesus Cristo. Você deve pregar Jesus Cristo, mostrando as verdades bíblicas de forma clara, sem botar muita coisa. As pessoas quando vão evangelizar botam tanta coisa clara e de forma objetiva, mostrar a situação do homem depois do pecado, mostrar o porquê que as pessoas têm necessidade de se aproximar de Deus por causa do vazio da sua alma que elas têm, mostrar a cada dia, mostrar às pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados, porque elas têm um pecado e com as obras que elas fazem não vão alcançar o perdão desses pecados, porque a única forma da gente alcançar o perdão dos nossos pecados é receber os méritos de Cristo na cruz em nossas vidas. Jesus pagou pelos nossos pecados. Você não tem capacidade de pagar pelos seus pecados, nem as suas penitências religiosas também não vão pagar pelos seus pecados. Então, se você for ver, por exemplo, como é que você mostra a verdadeira religião? Quando Paulo chega lá em Atenas, Paulo contempla ali um monte de altar. Paulo não foi ali nem discutir sobre os altares que estavam ali. Paulo não foi ali criticar os altares que tem ali. Não. O que Paulo diz? Veja que vocês são religiosos. Vocês procuram a cada dia conhecer Deus. Aí o que Paulo faz? Em Atos capítulo 17, acha um altar, o Deus desconhecido, e apresenta Deus. Apresenta Deus. Apresenta Jesus. Apresenta a ressurreição. E o que acontece?
As pessoas querem ouvir, têm desejo, porque as pessoas estão presas à religiosidade. E você tem a verdadeira religião para oferecer às pessoas, que é a verdadeira religação das pessoas com Deus, que é Jesus Cristo. Então, é apresentar Ele de forma clara e objetiva. Jesus Cristo é Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir o evangelho, as boas novas. O evangelho é as boas novas. Apresenta as boas novas a essas pessoas. Então, quais são hoje os principais religiosos que nós devemos evangelizar de forma coerente e objetiva? Os primeiros são os evangélicos. Esse é o evangelho que eu preciso ser evangelizado. Precisa. Por quê? Porque a cada dia tem se seguido o falso evangelho, meu irmão. O evangelho da prosperidade. É tão difícil, eu repito isso tantas vezes. O evangelho da prosperidade. O evangelho da confissão positiva. Ninguém... eu decreto. Eu decreto isso, eu decreto aquilo. Você não decreta nada, meu irmão. Você precisa de Jesus também. Porque você é religioso evangélico. Você muitas vezes muitos evangélicos são que idólatra, tem idolatrado. E você precisa se libertar da idolatria. Precisamos tirar o sincretismo, o misticismo religioso que tem entrado para dentro das igrejas. O sincretismo, tanto o sincretismo religioso quanto o misticismo, as coisas místicas, as coisas do Antigo Testamento introduziram lá dentro da igreja. E as pessoas precisam se libertar disso, do falso evangelho, meu irmão. O evangelho que tem feito mal às pessoas. O verdadeiro evangelho é seguir a Jesus. O verdadeiro evangelho é saber que no mundo você terá aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O verdadeiro evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, de amar o próximo como a si mesmo. E primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, não querer o mal para o próximo. Esse é o verdadeiro evangelho. E saber que o verdadeiro evangelho é aquele que diz que Jesus Cristo morreu na cruz e que quando nós morrermos, nós vamos para estar com Ele. E quando Ele vier, esse corpo aqui que terá morrido será ressuscitado. E aqueles que ficarem vivos aqui serão arrebatados e estarão com Cristo para o resto das suas vidas. Esse é o verdadeiro evangelho. Que você deve seguir uma vida fiel aqui, amando ao seu próximo, conduzindo o seu próximo a também conhecer a Deus da mesma forma que você, e que você terá uma vida eterna com Deus. E não uma prosperidade, não se apegar a essa vida. Os evangélicos precisam também ser evangelizados. Os católicos romanos, né, eles se apegam muito à tradição. Então a tradição tem peso sobre eles. E infelizmente são idólatras sim, e são místicos também. Creem no misticismo ali dentro do catolicismo. Existe a coisa mística ali, que Jesus não pregou nada daquilo, que veio transcorrendo desde depois de Constantino, veio a cada dia mais entrando. Agora, como é a maneira? Como eu disse, não existe segredo. Agora, pelo menos existe alguma maneira, algo que você não deve fazer. Não ofenda Maria nem os santos de jeito nenhum. Não coloque também a superioridade da igreja evangélica. Como eu disse aqui, tem muita igreja evangélica mais idólatra do que a igreja católica. Porque idólatra homem sim, idólatra cantor evangélico, idólatra imagem de líder evangélico, briga por ele, morre por ele. Meu irmão. Então, tem que ter cuidado com isso aí. Como é que se evangeliza um católico? Com paciência, expondo o evangelho, com sabedoria. Eu vou dizer uma coisa a você, contar um testemunho bem rápido, que até passando aqui. Durante muitos anos, eu convivi com minha esposa, a Daniela, e ela era católica. E como foi que eu ganhei ela para Jesus? Ela era católica de verdade, não como essas pessoas. Não tem religião, é o quê? Católica. Não, ela não era assim. Ela seguiu o evangelho. E durante muito tempo eu demorei para ganhar ela para Jesus. E como foi que eu ganhei ela para Jesus? Com paciência, mostrando o evangelho a ela cada dia. Mostrando o que a Bíblia dizia. Usando a própria Bíblia católica para mostrar a ela o erro que ela estava seguindo. E aos poucos, a fé foi entrando dentro dela. Até um dia, quando ela foi ajudar uma irmã num trabalho com criança, ela aceitou Jesus, confessou. Na verdade foi progressivo, o evangelho foi, a semente foi plantada e a cada dia foi germinando até gerar o fruto. Foi assim. Então é dessa forma. Expõe Jesus para o católico, que ele vai aceitar Jesus.
Agora, o outro, o espírita. Um erro que as pessoas cometem, um erro. Dizer que as experiências que os espíritas têm foram ali experiências que eles tiveram com Satanás, com os espíritos demoníacos. Meu irmão, você tem que ter paciência. Os espíritas, eles enfocam muito. O que os espíritas enfocam muito? As obras. É tanto que quando eu fui visitar o Centro Adolfo Bezerra de Menezes, dizia lá que sem obras não existe salvação. Sem obra não existe salvação. Eles vão lá, tem uma salinha lá, eles vão tomar uns passozinhos lá. Então a melhor maneira é fazer essa pessoa conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Ó, a melhor maneira de você evangelizar todas as pessoas é levando essas pessoas às escrituras. As escrituras vai gerar fé nas pessoas. A melhor maneira é levando as escrituras. Agora, por exemplo, uma maneira de você mostrar a verdade aos espíritas é usando Hebreus 9:27, que ao homem é concebível morrer uma única só vez, depois disso segue-se o juízo. Outra maneira de você fazer isso é usando o texto de Lázaro e o rico também, que o rico quis voltar e não tinha como voltar. E outra coisa, eles são apegados às obras. Uma maneira de você evangelizar eles, claro, com calma, tendo paciência com eles, porque vai demorar eles a compreender o evangelho, é mostrando que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Não precisa de obra. Efésios 2, caso eu não esteja enganado, 8. Meu celular aqui não quer abrir a Bíblia. Abriu. Efésios 2:8, eu vou ler aqui para você um texto muito bom. Efésios 2:8. 2 e capítulo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então não é por obra. O sacrifício de Cristo na cruz, quando ele disse lá, Pai, está consumado, está consumado. Como o pastor Celso sempre diz, que eu ouço muito o pastor Celso, tem sido uma bênção na minha vida. O sacrifício de Jesus foi suficiente, meu irmão. Você que é espírito que está me ouvindo. Aí nós temos também outro grupo, né? E aí tem aquela coisa de dizer assim, não, os judeus, né? Os judeus e os muçulmanos. Os judeus, as pessoas têm a mania de dizer que eles precisam se converter. Na verdade, os judeus creem em Deus. Eles creem. O que eles precisam é reconhecer Jesus como Messias. E a melhor maneira de você apresentar um judeu Jesus como Messias é trabalhando Romanos capítulo 1 ao 3, ele vai mostrar que tanto os judeus quanto o gentil, todos estão debaixo do mesmo pecado e que necessitam da graça de Deus. Outra maneira de você evangelizar eles é usar que é uma epístola sistemática, que é Hebreus. Hebreus vai mostrar a superioridade sacerdotal de Cristo, vai mostrar o sacrifício de Cristo como superior a todo e qualquer sacrifício. E aí também nós temos os muçulmanos, que é mais ou menos, não, judeu e muçulmano não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. E é interessante porque o muçulmano, ele não, o Deus é lá que eles creem, não é um Deus pessoal. Então você tem noção do que é você mostrar para um muçulmano que Deus, ele é um Deus pessoal, é um Deus transcendente, mas é um Deus também imanente, que está em contato com o homem, que fala com o homem a cada dia, que cuida do homem, que quer ter uma intimidade a cada dia com o homem. Então você mostrar isso aí a eles vai ser uma maneira de Deus chegar até eles. Outra maneira disso aí é você mostrar a superioridade de Cristo, não agredindo Maomé, pelo amor de Deus. Li até aqui. Não ofenda Maomé, não é ofender a Maomé, é falar sobre Cristo, sem tocar em nome de Maomé, e mostrar a superioridade de Cristo a Maomé, a ponto de mostrar que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo ficou nessa terra aqui durante 40 dias, que Cristo foi elevado aos céus. João capítulo 14, ele foi aos céus, mas ele voltará e nos levará para que onde ele estiver nós estejamos também. Mostrar outra coisa também, que da mesma forma que ele tem essa concepção, né, que tem que viver uma vida aqui para agradar lá, até que aquela coisa toda, até morrer, que lá no céu já tem, se eu não me engano, são 70 virgens. Mostrar que não tem nada a ver com a obra.
Não tem nada a ver com a obra, da mesma forma dos espíritas. E que eles tinham a concepção de que o destino final deles, né, haverá um julgamento e haverá uma balança, que eles passarão por essa balança e nessa balança vai ser pesado. E que a nossa balança que é pesada aqui. É aqui. Se você confessar a Cristo aqui nessa terra e viver uma vida negativa, você negar a sua vida, não negar a sua vida de forma existencial, você vai continuar vivendo, mas negar-se a si mesmo e passar a ter viver não da maneira que lhe agrada, mas da maneira que agrada a Deus, viver uma vida feliz com Cristo, de certa forma, o seu julgamento aqui na terra já está sendo traçado, e quando você passar dessa vida para a próxima, você vai receber a recompensa. Agora o julgamento, né, até o tribunal de Cristo, né, que nós vamos passar para receber os galardões, né, como cria a Assembleia de Deus, é o tribunal de Cristo, mas não pelo tribunal do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20 expor isso para eles. Existe outro grupo, eu não quero, porque eles não seguem religião, o religioso, não quero crer que um ateu seja religioso se ele não acredita em Deus, mas isso não vem ao caso. Como é que eu vejo os ateus? Eu vejo os ateus, a maioria deles, como pessoas que se decepcionaram com a fé. Se decepcionaram muitas vezes porque tiveram uma experiência muito negativa. Um ente querido morreu e ele pediu muito a Deus e Deus não interveio ali naquela situação. Ou pediu muito algo a Deus, a concepção errada que as pessoas têm de Deus hoje, e não aconteceu na sua vida. Então, essas pessoas não vão tentar provar que Deus existe para elas, porque elas vão vir com cada dia mais. Eu até trabalhei com um na construção civil, e quando eu tentava argumentar, cada vez mais vinha contra mim. Então, qual é a maneira correta? É mostrar a necessidade do homem, e que até mesmo ele, que é ateu, ele tem de si um vazio e necessita de Deus. Essa é uma maneira. E o outro grupo que o autor da lição coloca, para finalizar, porque o vídeo já vai chegar uma hora, são os desviados. E qual é a melhor maneira de evangelizar um desviado? É mostrar o amor de Deus, porque as pessoas também, assim como o ateu, o desviado, ele se decepcionou também com a igreja. Existe até um grupo dos desigrejados, né? O Karl Fábio defende muito isso, o grupo dos desigrejados, assim, que a pessoa não precisa de igreja, apesar que, de certa forma, ele tá o papo de graça, aquela coisa toda ali, de certa forma, tá sendo uma instituição do mesmo jeito. Ele vai dizer que não, tomara que ele não veja meu vídeo, senão ele vai descer o pau em mim. Mas também há necessidade. O que se eu não me engano, no Salmo vai dizer assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não há como viver uma união separado, tem que haver uma agregação, um culto coletivo. Sempre existiu no Antigo Testamento, houve no Novo Testamento, porque se você for ver, existiam as igrejas do Apocalipse, era lugar onde as pessoas se reuniam. Então, eu não quero levar muito por essa coisa de desigrejado. Não, há necessidade, por mais que a gente saiba que, e eu principalmente, que a igreja evangélica no Brasil, em alguns ramos, não vamos generalizar, mas tá uma coisa séria. Então, a maneira de evangelizar um desviado é lembrar ele de tudo que ele viveu na igreja, os sentimentos bons que ele teve na igreja, coisas boas que ele viveu na igreja, mostrar a ele que todo mundo não é igual, que Deus ama ele, trabalhar também a questão de que a igreja agora que eu estou falando de forma física, é formada por pessoas que, seres humanos, que são pecaminosos, que erram. Mostrar para eles também que muitas vezes essa pessoa está numa igreja doutrinariamente incorreta. Até conversei um pouquinho sobre isso com o pastor Celso. Pessoas que estão no lugar de uma certa forma incorreta, doutrinariamente incorreta, buscam a igreja, aconselha ela, não existe só uma igreja, busca outra igreja que tem uma doutrina correta, para você viver, para você se alimentar, para você ter uma vida em comunidade. Para mim, essa é a melhor maneira de você expor o evangelho aos desviados. Então, é sobre isso que trata a lição. As pessoas já não estão alguns não vão nem para a escola dominical, e já chegou até 1 hora o vídeo, agora 1 hora, chegou a 1 hora. Não vou aqui me aprofundar mais não, porque se eu for me aprofundar aqui, ninguém vai para a escola dominical. Então, que Deus vos abençoe e que possa nos conceder outra oportunidade de estar fazendo novos vídeos
E eu agradeço a oportunidade que Deus tem nos dado aqui em nome de Jesus.